dizer, então, que o João foi eleito. Vamos continuar o nosso exemplo. Com 56 votos aqui, o João foi eleito. Aí eu pergunto a você o seguinte: de quem é a competência para dar posse ao presidente da República? Eu vou aqui abrir um espaçozinho, tá? Para eu poder, então, registrar isso com vocês. De quem é a competência para dar posse ao presidente da República? Porque eu falei que o João foi eleito. Quem dá posse estão falando aí? Fala para eu saber. Professor, você não está escutando, mas fala aí. Então, quem dá posse ao presidente da República é o Congresso Nacional, tá? Quem dá posse ao chefe do Executivo é o Legislativo, é o Congresso Nacional. De modo que quem dá posse ao governador é a Assembleia Legislativa. Quem dá posse ao prefeito é a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. O Poder Legislativo é que dá posse ao chefe do Executivo. Beleza? Ok. Mas qual é a data da posse? Vixe. De todo mundo é a mesma data, professor? Pelo menos até hoje, né? O dia que eu gravo a aula, porque o povo está querendo mexer nessa data da posse aí. Vamos ver se eles aprovam a emenda, né? Então, qual a data da posse? 1º de janeiro do ano posterior ao da eleição. Essa é a data da posse dos chefes de executivo. Maravilha, beleza. Então, é igualzinho, professora, para governador e para prefeito, é igual. Professora, eu pensei que quem desse posse ao presidente da República fosse o TSE. Não, não é o TSE, não. O TSE, ele faz a diplomação do presidente da República. O TRE faz a diplomação de governador. E a junta eleitoral faz a diplomação de prefeito. Tá? Curiosidade, não precisa anotar isso, não. Então, a Justiça Eleitoral faz a diplomação, mas posse, quem dá, é o Poder Legislativo. Ainda bem que nenhum de vocês falou que quem dá posse ao presidente da República é o presidente anterior, né? Para você que pensa, professora, que eu falei isso, sim, pois está errado, tá? Se você pensa dessa forma aí, está errado. Quem dá posse é o Poder Legislativo. Então tá, beleza. Então, continuando o exemplo aqui do João, que foi eleito no segundo turno, imagina, no dia 31 de dezembro do ano eleitoral, o João muito empolgado, porque foi eleito, iria tomar posse no dia seguinte, ele então bebeu demais. Bebeu e dirigiu. O que acontece com quem bebe e dirige? Morre. O João morreu. Vixe. Morreu no dia 31 de dezembro do ano eleitoral. E agora, como é que fica? Lógico, professora, que dramático, né? Ok, como é que fica? Uai, gente, é para isso que serve o vício, para esperar o titular se dar mal e ele assumir. Mas, Nelma, o João nem tomou posse ainda, professora. Então, o vice não vai poder assumir, não, professor. Da onde você tirou isso? Então, nós vamos aprender mais uma informação hoje aqui. Nós elegemos o titular e o vice. As pessoas acham que só o titular que é eleito e o vice vai junto. Não, o texto constitucional claramente assim dispõe, que a eleição do presidente implica a eleição do vice, e assim vale para governador e vice, prefeito e vice. Nós elegemos os dois. A quantidade de votos que o titular recebeu foi a mesma quantidade de votos que o vice recebeu. Só que nós, eleitores, salvo exceção, nós, eleitores, nem sabemos nem o nome do vice. Qual é o nome do vice-governador do seu estado? E quem é o vice-prefeito aí? Não sei nem se você sabe quem é o vice-presidente da República. Eu não estou te acusando de nada, isso é comum para o brasileiro. A gente presta atenção em quem é o titular.
E a história do país está aí para mostrar que, em muitas situações, o vice assume. Porque o titular sofre impeachment, porque o titular morre, porque ele renuncia, e está lá o vice assumindo. E o vice foi eleito com a mesma quantidade de votos legitimamente. Nessa situação aqui, já houve a eleição. Eles, inclusive, já foram até diplomados. Acontece que antes da posse, o João morreu. Tomará posse, portanto, 1º de janeiro, aquele que foi eleito vice, já sucedendo o titular. Professora, e quem vai ser vice? Ninguém, ué. Eu vou ter um presidente sem vice. Porque a gente não elege primeiro e segundo vice. A gente elege presidente e vice. Aí eu estou dizendo, o presidente morreu, o vice assumiu. O cargo vago qual é? O de vice. Eu fico com o presidente sem vice. Como no momento que grava a aula, acontece em São Paulo, no município de São Paulo. O prefeito morreu, assumiu o vice. E aí, qual é o vice dele? Ele não tem vice. A gente não elege primeiro e segundo vice. Quando, por exemplo, a presidente Dilma sofreu impeachment, assumiu Michel Temer. E quem era o vice dele? Não tem vice, porque a gente não elege primeiro e segundo vice. Firme e forte? Beleza? Aqui o vice tomaria posse. Tá. Mas vamos aumentar a tragédia? O vice, quando soube da notícia que o João tinha morrido, o coração dele não aguentou, parou, ele morreu também. Meu Deus do céu. O vice também morreu. E agora? Nesse caso, como é que funciona? Pois é, nesse caso, agora eu estou dizendo que os dois morreram, ou que um morreu, o outro desistiu, ou que os dois desistiram antes da posse. E como que funciona nesse caso? Observe que eu estou falando assim, ó, já ocorreram as eleições e eles foram eleitos. Então, agora nós vamos pensar assim: temporariamente assumirá o presidente da Câmara. É o próximo a substituir o presidente da República. Se fosse no Estado, o presidente da Assembleia Legislativa. Se fosse no município, o presidente da Câmara Municipal. Ele assumiria temporariamente até que ocorressem novas eleições. Aí eu pergunto a você: eleição direta ou indireta neste caso? Só quero saber se vocês estão estudando, hein? Porque eu já disse isso para vocês em 2 oportunidades já. Então, neste caso, eleição direta ou indireta? Porque eu falei que houve vacância dos 2 cargos, o de presidente e vice. Ok. Quando que houve essas 2 vacâncias? Ainda nos primeiros 2 anos do mandato. Então, nós vamos ter nova eleição direta. Ah, professora, os 2 morreram antes de tomar posse. Então, que tal chamar o terceiro mais votado lá? No meu exemplo foi Maria, né? Terceiro mais votado. Não inventa isso, não. Que Maria não foi eleita. Não, mas era a próxima. Não, professora, era o José, o próximo. Não era Maria, não, era o José, o próximo. E aí? Chama ele. Ele não foi eleito. Não, mas ele foi o segundo mais votado. Ele não foi eleito, não. Tem que ter outra eleição. Ele vai levar se ele for eleito. Então, assim, é melhor mandar matar o cara que foi eleito, que aí o segundo leva. Não é assim, não. Ficou claro? Ficou mesmo? Pois eu não estou botando fé, não. Vamos pensar que o exemplo foi outro. Imagina o seguinte: aconteceu o segundo turno. Na verdade, foram selecionados os 2 candidatos do segundo turno, João e José, que naquele meu exemplo foram os 2 mais votados, certo? Ok. Antes de acontecer o segundo turno, o João morreu. Então, o exemplo agora é diferente. Ó. Os 2 foram selecionados para o segundo turno porque foram os 2 mais votados. Muito bem. Agora, antes de acontecer o segundo turno, eu estou dizendo que um dos candidatos morreu ou desistiu.
Eu estou dizendo que foi o João, mas poderia ter sido o José também, qualquer deles. Antes de realizar o segundo turno, um dos candidatos morre ou desiste. E agora? Nesse caso, o que acontece? Aí eu vou te dar as opções. Vocês vão dizendo certo, errado ou vixe. Beleza? Antes de realizar o segundo turno, o candidato João morreu. Nesse caso, será convocado a concorrer com José no segundo turno o vice do João. Certo ou errado? Isso que eu falei é absurdo. Tá errado. Por quê? Porque, como eu disse há pouco para você, nós elegemos os dois, o presidente e o vice. De modo que, se a candidatura do João já tivesse sido prejudicada, automaticamente ficou prejudicado o vice, porque a gente elege os dois. Se o João tivesse morrido antes de realizado o primeiro turno, aí o partido político faria a substituição dele. Mas aqui já houve o primeiro turno, houve uma seleção. E antes de acontecer o segundo turno, é que o João morreu. O vice se deu mal. Professora, então que tal o José concorrer com aquele a quem o partido político de João indicar para fazer a substituição dele? Errado isso. Essa pessoa que está fazendo a substituição não recebeu um único voto. Essa candidatura aqui ficou prejudicada já. Então tá, vou te dar outra opção. Nesse caso, o José foi automaticamente eleito. Absurdo, hein? Tá errado e ainda vou colocar um desmaio. Se fosse assim, a gente estaria dando ideia para o povo matar os outros. O José não pode ser eleito em razão da morte do João. Ele é eleito quando ele tem voto. Como que resolve, então? A forma de resolver, o texto constitucional diz, deve ser convocado o terceiro candidato mais votado no primeiro turno. No meu exemplo, é a Maria, que ela teve 20 votos, né? Então, seria chamado a concorrer com o José no segundo turno o próximo candidato mais votado no primeiro turno, que é o terceiro mais votado, a Maria. Aí aconteceria a eleição com esses candidatos, José e Maria. Vocês entenderam? O que passar disso, não invente. É por isso que nas eleições de 2018, agora eu vou usar o exemplo, alertando para ninguém discutir política nem brigar comigo. São exemplos concretos e da matéria, então eu vou usar, tá bom? Beleza. Eleição de 2018. Estava lá o Bolsonaro nas pesquisas, estimando que teria muitos votos e que ele iria para o segundo turno. E aí, quem iria com ele para o segundo turno? Aí estava indicando que seria o Haddad, mas será que Ciro Gomes, né? E aí a esquerda ficou ali pensando um ou outro, e chegaram a cogitar a hipótese de um dos candidatos desistir para que a esquerda se juntasse. Mas isso não deu acordo, não. Resultado: os dois mais votados, o Bolsonaro e o Haddad, para o segundo turno. E aí surgiu o plano novamente, porque o Haddad tinha muita rejeição por conta do PT. E aí alguns simpatizantes poderiam votar no Ciro Gomes, já que só tem esses dois, aqueles que votaram em outros candidatos. Aí vocês vão lembrar dessa história que foi divulgada no Brasil afora, que tinha um plano de o Haddad desistir. Por que desse plano? É pelo que eu acabei de te explicar. Porque se o Haddad desistisse, quem iria concorrer com o Bolsonaro no segundo turno? O Ciro Gomes, porque foi o terceiro candidato mais votado. Então, eles cogitaram isso quando viram ali, parece que não vai dar para o PT, o Ciro Gomes teria mais chance. Isso seria ainda viável? Era só o Haddad desistir. Não precisa morrer. A Constituição fala em morte ou desistência de qualquer dos candidatos. E nessa situação é chamado terceiro mais votado para poder concorrer ao segundo turno.
plano que foi divulgado e acabou que depois não foi concretizado. Beleza? Ok. Para fecharmos esse raciocínio aqui ainda. Como eu te disse que votos brancos e votos nulos não são computados para coisa alguma, nem eleição majoritária, que é o que eu estou explicando agora, e nem eleição proporcional, que a gente vai ver já já. Eles não são computados para nada. Agora, o que você deve perceber é que quanto mais votos brancos e nulos nós tivermos, maior chance terá aquele candidato que já tem os eleitores definidos de levar a eleição mais facilmente. Você entendeu o que eu falei? Considere, por exemplo, que nós sejamos 150 eleitores, que era o exemplo que eu estava usando antes. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o candidato João, já com os eleitores dele definidos, tem aquele eleitor que é apaixonado, né? Pode o João fazer o que for, que eles estão firmes e fortes lá. Então, ele pode contar com 40 pessoas. Mas 40 aqui não dá para ele. Então, nesse caso, seria muito bom fazer uma campanha por voto branco ou por voto nulo. Por quê? Vamos imaginar aqui, por exemplo, que desses 150 eleitores, então 100 deles resolveram votar ou branco ou nulo. Ou seja, eu só tive 50 votos válidos. O João teria sido eleito com 26. E ele já conta com 40. Ah, se eu tivesse aqui 80 votos brancos e nulos, aí eu teria aqui 70 votos válidos. O João teria sido eleito com 36. Então, quanto mais votos brancos e nulos tiver, melhor para aquele candidato que já tem os seus eleitores cativos ali definidos, os apaixonados. Tá? Esse é um ponto para você refletir também nas eleições e para você entender por que o pessoal fica divulgando informação errônea sobre voto branco, voto nulo. Talvez seja por isso aqui, ou por conta de uma má interpretação do Código Eleitoral. E por falar em má interpretação, vale mais um alerta aqui. Você falou, professor, o seu exemplo foi inviável, porque você falou em 150 eleitores. E você falou em 100 votos brancos e nulos. A gente entendeu a lógica do que você disse, mas só com 50 votos válidos, ninguém teria sido eleito. Vocês não já ouviram isso? Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu isso. Quer dizer assim, se numa eleição mais da metade dos eleitores votarem branco ou nulo, a eleição será anulada e ninguém será eleito, tem que ter outra eleição com outros candidatos. Vocês não já ouviram isso? Isso não existe. Isso não existe. Ou a pessoa que inventou isso divulga em toda eleição de propósito com má fé, ou essa pessoa não entendeu, na verdade, o Código Eleitoral. O que o Código Eleitoral diz é assim, ó, quando numa eleição mais da metade dos votos são anulados, olha a diferença, tem que ter outra eleição com outros candidatos. Mas qual é o motivo para anulação de votos? O motivo é fraude, é voto anulado, não é voto nulo, é anulado. Aí a lei vai dizer os casos de anulação de voto. É tudo por fraude. Então, se houve fraude, anula aqueles votos e eu tenho que ter outros candidatos, porque aqueles que estavam ali são responsáveis pela fraude. Então, não existe essa coisa de preciso ter uma quantidade mínima ali de votos válidos. Então, se são 150 eleitores e o absurdo de 100 votos brancos e nulos, só tem 50 votos válidos, seria eleito o candidato com 26. Porque o texto constitucional diz assim, metade mais um dos votos excluídos brancos e nulos. Então, só vote branco ou nulo se for realmente ali a sua consciência pelo branco ou pelo nulo. Não vote branco ou nulo achando que você vai anular a eleição,
porque isso não existe. Tá certo? Beleza, muito bem. Então, para a gente fechar aqui, nós já sabemos em que circunstância acontece o segundo turno, só para você ter o registro. A circunstância do segundo turno é quando nenhum candidato obtém no primeiro turno a maioria absoluta dos votos válidos. Presta atenção como eu estou anotando, ó. Maioria absoluta dos votos válidos. Então, nessa situação é que tem o segundo turno. Beleza? Tá firme ou tá disfarçando a meia hora já? Fica firme, que eu tô precisando de vocês ainda aqui acompanhando, tá? Então, funciona assim. Professora, isso aí que você acabou de anotar, né, resumindo o que você tinha explicado, vale para todo mundo? Isso aqui vale para a eleição do presidente, vale para a eleição do governador, igualzinho, igualzinho. Vale para a eleição do prefeito. Aqui tem um detalhe. Mas nos municípios com mais de 200 mil eleitores. E começou você, professor. Pois é. Aqui tem um detalhe. Nos termos do artigo 29, segundo inciso da Constituição, abra aí, por gentileza, e vai lá marcar o texto constitucional. Então, aqui eu estava explicando, ó, a regra geral, eu usando o exemplo com o presidente da República, mas nos mesmos termos, você aplica para governador a mesma coisa, adaptando para a realidade do Estado, unicamente, e você aplica para prefeito. Agora, prefeito tem um cuidado mais, por conta do que está posto no artigo 29 da Constituição, no segundo inciso. Você viu agora, assim, por que eu tive que explicar isso aqui tudo? Porque no artigo 25 eu tenho um pouquinho de informação, no artigo 29 outro pouquinho de informação sobre governador e prefeito. Mas o que se aplica a governador e prefeito é simétrico ao que se aplica ao presidente. Então, eu tive que explicar ao presidente primeiro para vocês entenderem. Olha a redação aí do artigo 29, segundo inciso. Não é o 29A, não. Tenho certeza que tem gente olhando o 29A. É o 29. 29, segundo inciso. Então, ele está dizendo assim, que só se aplicam as regras do artigo 77 nos municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Uma redação truncada, né? Só se aplicam as regras do artigo 77 aos municípios com mais de 200 mil eleitores. Que regras são essas do artigo 77? São essas regras que eu acabei de explicar de segundo turno, que envolve esse processo eleitoral que a gente conversou. Só se aplicam aos municípios com mais de 200 mil eleitores. O que isso significa? Que se o município tiver até 200 mil eleitores, haverá turno único para a eleição do prefeito. Talvez seja o caso aí da sua cidade. Por que só tem um turno para a eleição do prefeito? Porque o município tem até 200 mil eleitores. Agora, se o município tiver mais de 200 mil eleitores, aí sim, a gente aplica essa regra de segundo turno. Só será eleito no primeiro turno o candidato que eu tiver a metade mais um dos votos, excluídos brancos e nulos. Entendeu? Então, essa é uma informação bem importante para você, tá? Ela costuma cair na prova, portanto, cuidado. Há uma pequena diferença quanto à organização do Poder Executivo Municipal, porque não necessariamente nós aplicaremos regra de segundo turno para a eleição do prefeito. Vai depender da quantidade de eleitores daquele município. Aí, o que eu quero que você guarde? Que em município é um pouco diferente. 2, o número, mais de 200 mil. Não é o número 200, é mais de 200. Certo? Agora, aqui, gente,
Isso aqui derruba quase todo mundo. Você está acompanhando pelo texto constitucional? Fala a verdade. Ou está só olhando aqui o vídeo? Eu já te pedi, já te ensinei a estudar. Você está olhando o vídeo, você está anotando o seu caderno, que eu pedi na primeira aula para você fazer um caderno de direito constitucional à mão, de preferência, e que você tivesse uma constituição com você. Eu até recomendei que fosse uma constituição física, pode ser até virtual, mas eu recomendei que fosse física, para você poder fazer marcações. E nesse caso aqui, eu quero que vocês peguem o marca-texto. Não é o amarelinho que eu coloquei. Eu coloquei para não ficar terrível para você enxergar. Mas vocês vão colocar aquele especial que eu já te falei, que é o rosa. E vão destacar a palavra eleitores. Você sabe por quê? Essas provas, tipo VUNESP e companhia, ele coloca lá assim, que só se aplicam as regras de segundo turno aos municípios com mais de 200 mil habitantes. Ele troca eleitor por habitante. E acredita em mim que isso derruba quase todo mundo. E é possível que derrube você. Por quê? Pela tensão ali na hora da prova, tem pouco tempo para muita coisa, a gente acaba errando mesmo, pela distração, nervosismo, é comum, infelizmente, de acontecer isso. E, no geral, quando a pessoa ela guarda essa informação, ela guarda assim, a professora falou que tem uma diferença no município, então ela está esperta para saber que é diferente no município. Aí ela está preocupada em guardar o número. Aí o examinador vai lá e põe mais de 200 mil. Ele põe o número certo. Ele só troca eleitor por habitante, que talvez é uma coisa que você já leu no texto e você nunca percebeu. Eu já tive situação de aluno com a Constituição aberta na mão, querer entrar com recurso na questão, para dizer assim, não, professora, está certo, aqui é o artigo 29. E ele lendo na prova habitante, lendo na Constituição eleitor e não percebendo a diferença. É diferente. Não são habitantes, são os eleitores. Cuidado! Professora, você está falando assim, é porque essa é a informação que mais cai na prova sobre a organização política. Não, não é isso que mais cai. Isso aqui é aquilo que cai e derruba quase todo mundo. Portanto, é o ponto que você tem que ter atenção. Muito, muito, muito cuidado. Deixei claro? Ou vocês já estão disfarçando há 10 minutos? Calma, tá? Daqui a pouco eu encerro o vídeo com vocês. Mas eu preciso fechar ainda o raciocínio. Essas informações aqui gerais que eu estou passando para você, desde essa tela aqui, você encontra no texto constitucional nos seguintes artigos. Olha aí o que você vai ler em casa, depois da aula, para poder, então, só frisar as informações que eu já passei aqui para vocês, tá? Então, vocês vão ler do artigo 76 ao artigo 81 da Constituição. O que eu vou achar lá, professora? A estrutura do Poder Executivo, esse basicão, esse geralzão aqui, a estrutura do Poder Executivo da União. Certo? E essa estrutura do Executivo da União, que você vai ler nesses artigos, que foi o que eu expliquei aqui, é o que se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios simetricamente. Belezinha? Ok. Professor, e da onde que eu tiro a ideia de que isso se aplica simetricamente? Aí você vai encontrar agora a informação noutros artigos, que vocês vão fazer a tarefa de casa de ler, que é o artigo 27, que vai dispor sobre os governadores, né? E vai falar aquilo que eu acabei de comentar, então, com vocês, tá? E vocês vão ler também o artigo 28, o 29. Esses 3 artigos trabalham o que a gente está vendo nesse vídeo aqui, tá? São complementações desses artigos aqui que trazem a estrutura geral do Poder Executivo da União, certinho? E para a gente fechar, porque o texto constitucional ele vai colocando as informações aleatoriamente e eu estou tentando juntar
aqui com vocês a informação, nós vamos conversar agora sobre subsídio. Quanto ganha o povo, hein? Lá vem a fofoca agora, né? Quanto é que presidente ganha, governador ganha, prefeito ganha? Qual que é o teto para cada um deles? Como que é definido, então, o valor de subsídio de todos eles? Bom, olha só. O teto que se aplica ao presidente, aos governadores e aos prefeitos é aquilo que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Para todo mundo, o teto é o que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sabe quanto ganha o ministro do Supremo hoje? Curiosidade só. 39 mil, uns quebrados, pertinho de 40. A lei define o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto. O teto se aplica ao presidente, aos governadores e aos prefeitos. É diferente do que a maioria de vocês acha. A maioria de vocês acha que é assim: define o subsídio do presidente, e aí o governador ganha menos do que o presidente e o prefeito menos que o governador. Não é assim. Tem prefeito que ganha mais do que o presidente da República. Tem prefeito que ganha mais do que o governador do estado. Tem governador que ganha mais do que o presidente da República. É mesmo? É porque o teto deles é igual. É o que é pago aos ministros do Supremo. O presidente da República, atualmente, ele não ganha igual o ministro do Supremo. Ele poderia ganhar. Mas a lei, o decreto legislativo que definiu o subsídio dele colocou um valor um pouco menor. Então, ele não ganha igual. Poderia, mas não ganha. Então, nós temos alguns prefeitos e alguns governadores que ganham mais do que o presidente da República, porque o teto é o que é pago aos ministros do Supremo. É diferente do que a gente vai estudar no Legislativo, que deputado federal tem teto trazido dos ministros do Supremo, deputado estadual pode ganhar até 75% daquilo que é pago ao deputado federal, e o vereador entre 20% e 75%, a depender ali do tamanho do município dele. Entende? Nós vamos ver isso com calma para vocês anotarem. Mas o que eu estou te mostrando é que executivo é diferente, tá? Então, cuidado. Respeitando esse limite, esse teto, quem é que define o subsídio do presidente da República? Então, a competência para definir o subsídio do presidente da República é do Congresso Nacional, respeitando-se o teto. Só que o Congresso Nacional não faz isso, não é por lei, não. É por decreto legislativo. Então, não é mediante lei, anote isso, tá? A gente não estudou o processo legislativo ainda. Quando a gente estudar essa informação para ficar na sua cabeça mais clara, mas até lá eu já quero que você guarde a informação. Nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, inciso 8º, compete ao Congresso Nacional fixar o subsídio do presidente, do vice-presidente da República e de ministros de Estado. É o Congresso que faz por decreto legislativo, não é lei. Professora, quando você fala que é por decreto legislativo, não é lei, o que você quer destacar com isso? Eu quero destacar que depende unicamente do Congresso Nacional. O decreto legislativo é uma espécie normativa feita pelo legislativo no exercício das suas competências exclusivas, sem nenhuma participação do presidente da República. Diferente de quando o Congresso faz lei, porque quando o Congresso faz lei, ele aprova um projeto, manda para o presidente sancionar, promulgar e encaminhar a publicação. Então, na construção de uma lei, tem a participação do legislativo e do executivo. Na construção do decreto legislativo, só depende do legislativo. É competência exclusiva do legislativo. Não tem que o presidente concordar ou discordar. A iniciativa é do Congresso e ele decide sozinho, respeitando o teto, que é o que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendido? Ok. Agora, como é que funciona, então, nos estados DF,
e também nos municípios. Aí é um pouquinho diferente, tá? Os governadores têm o seu subsídio fixado pela Assembleia Legislativa. Ok. Só que o subsídio não é definido por decreto legislativo. Ele é definido por lei. Ah, é diferente. Subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado. Quem define é a Assembleia Legislativa, tomando esse teto aqui, tá? Só que ele depende de lei. Professor, e o projeto de lei do próprio Legislativo? Lei da iniciativa deles mesmos. Professora, onde que eu encontro essa informação? Lá no artigo 28, ó, aleatório. Lá no artigo 28, no parágrafo 2º do artigo 28. O que na prova ele faz é dizer que tudo é decreto legislativo. E não. Decreto legislativo é utilizado para definir o subsídio do presidente, vice-presidente e ministro de Estado. O restante é lei. Ah, então o prefeito. Prefeito é exatamente a mesma coisa aqui, tá? Quem define o subsídio é a Câmara Municipal, a iniciativa é da própria Câmara Municipal. O teto é o que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal também, tá? Só que esse subsídio é definido por lei, nos termos do artigo 29, quinto inciso da Constituição Federal. Certinho? Ou disfarçadinho? Bom, beleza, é isso aí. Fechamos, portanto, a primeira ideia de organização política do Estado brasileiro. Então, quando a gente diz que União, Estados, DF e municípios são autônomos, uma das vertentes da autonomia é a autonomia política, de maneira que todos eles organizam o poder executivo, com essas linhas gerais estabelecidas no título 3 da Constituição. Note, nós não estudamos poder executivo ainda, teremos aula para estudar esse assunto. Aqui a gente viu as linhas gerais, unicamente, apenas para o estudo da autonomia dos entes federativos.